bem-vindo a mais um encontro aqui nosso da comunidade do franchise. Hoje estou recebendo um gigante do franchise, a gente se conectou por uns amigos desse mundo de franquia, e eu visitei a operação dele e me surpreendi muito com duas coisas. Primeiro, muitos dados, isso eu achei, cara, fundamental e incrível, e segundo, a estrutura comercial, ele está bem acelerado. Então, pode se apresentar para a gente, Daniel, apresentar um pouquinho da Pegou, que eu tenho certeza que você vai conseguir compartilhar muito com todo mundo que está nessa jornada. Legal, Danilo. Cara, para mim é um prazer estar aqui com você, tá? Obrigado pelo convite aí, ô Danilo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Daniel Santana, sou fundador da Pegou Market. Hoje é uma das principais marcas de mercados autônomos no Brasil. Hoje a gente passa aí em 4 anos, né? A gente sai de 10 lojas iniciais do primeiro ano para mais de 400 lojas no Brasil. E é mais ou menos isso que você falou, Danilo. Assim, hoje lá dentro a gente conseguiu muito escalar nossa operação por questão dos dados, né? Por questão de organização, processo. Eu vejo muitas das pessoas falando, né, sobre, cara, querer crescer, vender. Quando a gente pega aí ó, diversas mentorias, o principal foco das pessoas é venda, 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 venda. É legal, a empresa ela precisa vender. Mas assim, a gente não pode negligenciar a estrutura por trás disso, a retaguarda, né? Porque assim, hoje para você captar um lead na internet, né, e fazer uma venda, isso é muito caro, né? Você tem uma agência de marketing, você tem, cara, a, 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 a campanha de Google, a campanha de Meta, você tem investimentos em outras mídias, e depois disso você cria um volume, aí você ainda tem o SDR, você ainda tem o vendedor. Então, quando você olha para essa estrutura, o lead é muito caro, né? Não é o custo do clique, mas o custo de fechamento ele fica caro. E quando você negligencia a parte do back-office, de uma retaguarda, significa que você está negligenciando a maior opção que você tem, a melhor opção que você tem de geração de lead, que é o seu próprio franqueado, né? Então, assim, qual é um dos motivos hoje da gente crescer e ter uma volumetria de venda muito alta? Eu tenho uma indicação muito grande de franqueados meus que estão dentro da base. E a gente só conseguiu isso gerando toda uma estrutura por trás para dar esse suporte. Então, não adianta a gente vender se a gente não trouxer, né, com isso, tudo que a gente promete na ponta, a gente não trouxer isso para dentro de casa e realmente fazer aquele franqueado estar operando bem, estar saudável, estar satisfeito. Então, quando a gente monta esse ecossistema inteiro ali dentro, você tem uma saúde, né, do seu franqueado, que é o seu maior indicador, é o seu maior validador, porque ele já passou por todo o processo de seleção, ele já passou por concorrências e ele escolheu estar com você. E aí, depois que ele está ali dentro, você não pode não dar a atenção devida para ele, né? Então, assim, esse é um dos principais pontos que a gente olha ali para dentro de casa. E me diz, para quem hoje está nesse processo de crescimento, né? Está aí nas suas primeiras vendas de franquia, ou ainda naquela dúvida de, cara, como é que é possível fazer uma expansão? Qual conselho você daria para dar esse primeiro passo, né? Esse primeiro passo de estruturação comercial para a expansão? Cara, legal. Assim, como você falou no início, né, a gente trabalha muito em cima de dados. E primeira coisa é você entender como que está o comportamento de consumo, né? Então, assim, o que o consumidor ele está comprando. A gente passa aí por uma etapa no franchise, a gente fala muito que a gente está no franchise 3.0 aí, que a gente teve a primeira onda do franchise, que eu vou comprar franquias porque é um processo que validou e me botaram ali. A gente teve uma segunda onda do franchise, que é assim, só vender franquia, só ser franquia, não é o suficiente. Você tem que dar um excelente suporte. E a gente entra num terceiro momento hoje, que assim, só o suporte também ele não é suficiente. Então a gente passa o que a gente chama de franchise 3.0, que é o senso de comunidade, né? O senso de pertencimento. Então, assim, muito mais que só o suporte. Hoje a pessoa, quando ela procura uma franqueadora, é lógico que ela quer ter a operação dela, é lógico que ela precisa ter receita, mas ela precisa principalmente, cara, sentir que ela está dentro do negócio. Ela está buscando uma comunidade de network. Então, assim, quando você trata o seu franqueado, né, como teu sócio,
você cria esse senso de comunidade, isso já é o primeiro passo para quem quer estruturar e fazer a expansão. Entender que ele não está vendendo produto mais, ele não está vendendo rentabilidade, mas ele está vendendo um grupo de network. Ele vai mostrar que cada feedback do franqueado dele é de extrema importância para a melhoria da operação como um todo. Então, assim, hoje quando a gente fala em 400 lojas, eu recebo 400 feedbacks totalmente diferentes e muito deles é muito enriquecedor para a gente fazer mudanças no processo de melhoria. E aí, quando você entende esse primeiro ponto, que é você entender o que o mercado está comprando, e aí você vai olhar para a sua estruturação comercial, você começa a fazer um foco inverso. Eu vejo as pessoas olhando e falando assim, eu preciso contratar mais vendedor, preciso disso, ou não, eu vou ter uma equipe enxuta. Qual é a dica que eu dou? Primeiro, você tem que saber a limitação, né, do que o seu vendedor ele consegue vender por mês. Porque, assim, a gente tem uma esteira, a gente não vende um produto de prateleira. Então, assim, um lead ele entra, ele fica 30, 60, 90 dias numa base. Tem um outro lead mais quente que você acelera, mas hoje a média nacional de uma esteira de franquia do lead são 90 dias. Então, assim, você tem que entender que aquilo tem as etapas. As reuniões são mais demoradas, mais explicativas. Então, assim, quanto que um vendedor ele vai vender saudavelmente por mês? Ele vai vender 2, 3 franquias. E aí, se você entende que ele só consegue vender 3 franquias e tu quer vender 30, você sabe que você precisa de 10 vendedores. Não adianta, você não vai fazer 30 vendas com 2, 3 vendedores querendo marretar eles, amassar eles. Desculpa, a Siri me atrapalhou aqui. Então, assim, não adianta, porque assim, você vai desgastar o seu time comercial num certo nível, que aí ele que estava vendendo 3, 4 franquias, ele não passa a vender nenhuma. Né? E aí é um método que eu falo, né, da gente conhecer, que tirou a gente. A gente fazia lá, até março do ano passado, fazia 3, 4 vendas por mês, que é um número hoje para o franchise muito relativo, porque você está falando, cara, você vende 40, 50 franquias por ano, e eu saio de 3, 4 para fazer uma média de 15, 20 franquias, fazendo o processo estruturado, entendendo o mercado, né? A gente bateu um pico de vender 35 franquias no mês. Então, assim, mas automaticamente eu preciso trazer equipe para isso. A gente tem que entender o que é um limitador. Então, você não economizar nisso, você não economizar numa boa remuneração, num bom treinamento para sua equipe e, principalmente, entender o que o mercado está comprando. Desde que eu montei a Pegou, lá em 2021 até hoje, a gente passou por diversos perfis de consumo. As pessoas reclamam muito que minha venda caiu. A venda não caiu. O consumidor está comprando diferente. Você se atualizou para isso? Então é importante saber se você está se atualizando ou não está se atualizando. Isso é o que mais pega hoje. É muito fácil a gente achar uma culpa no mercado, o mercado está ruim, mas é muito difícil a gente investir, olhar para dentro e falar assim, se a gente mudar o caminho aqui, as coisas mudam também. E você falou algo que é muito importante, que hoje o franchise ele mudou. E isso é algo que eu sempre trago para os nossos clientes da Bifranchise, para as pessoas que eu conheço que são franqueadores, que é o senso de comunidade. Isso é algo que precisa ser estrategicamente criado, né? Como, na prática, se constrói esse senso de comunidade na sua visão? Cara, então, assim, eu acho que tem alguns formatos para se fazer isso, né? Você pode trazer ele ali para dentro, unificando os franqueados, unificando um conselho, montando eventos periódicos. O que a gente trouxe, né? Que eu acho que é um dos maiores diferenciais que a gente fez no mercado, não só no mercado autônomo, mas no franchise em geral. A gente participa de muitos eventos, muitos clubes, né? Como a G4, como o Clube do Franchise, como o R1, como o Scale. E aí a gente entendeu que tudo isso, que é um investimento muito pesado, a gente podia trazer isso para dentro de casa. Então é um momento onde a gente vira uma chave e a gente diz que a gente não é mais hoje uma vendedora de franquias. A gente hoje é uma formatadora de novos empreendedores. Então, assim, hoje quando o meu franqueado ele entra, ele vai passar por uma avaliação, ele vai chegar, a gente vai entender o momento dele. Tem gente que já sabe vender, tem gente que já sabe operar, tem gente que já é empresário, tem gente que está saindo de uma CLT. Então, assim, ele sabe ler um DRE, ele sabe fazer uma gestão comercial, não é só sobre a operação em si, porque, assim, ensinar uma operação, a franquia ela já validou, seja do mercado autônomo, seja de uma cafeteria, de um restaurante, o processo está definido. O que mais mata hoje o empreendedor e o franqueado hoje é não saber fazer a gestão. Então, assim, é importante, de extrema importância, a gente olhar para a gestão do negócio. E, assim, a franqueadora, ela não substitui o franqueado. A franqueadora, ela tem que ser entendida como uma mega ferramenta.
o resultado vem do franqueado, que ele está super preparado. Então, assim, quando entende que a franqueadora é uma ferramenta e o franqueado é o executor, essa união te traz um resultado absurdo. E como que a gente consegue dar início nessa construção se hoje você tem 400 unidades, né? Então você consegue trazer esse tamanho de empresa e mostrar essas movimentações que gera a comunidade empreendedora que você está comentando. Como que é fazer isso no início? Que nós não temos tantas unidades, ou talvez nenhuma. Como é que eu desperto esse senso de comunidade no caso de ser uma marca pequena? E como é que foi também no seu início? Então, assim, lá no início a gente estava vivendo um outro momento, né? A gente vendeu, conseguiu. Eu sou uma das primeiras marcas no segmento, então, assim, eu acelerei muito rápido esse processo, porque a gente surfou uma onda, um hype que foi o mercado autônomo que não existia. Quando eu nasci com a empresa, eu tinha 4 marcas no Brasil, hoje são 400. Isso com certeza ajudou, ao mesmo tempo também atrapalha um pouco, porque as pessoas ainda não entendiam o que era, a gente teve outro tipo de barreira. Mas quando você está começando, quando você está sozinho, é importante você mostrar que você é autoridade, né? E aí, talvez a gente entre mais a fundo aí ao longo da conversa, que a gente passa por esse momento do founder-led, que é o empreendedor ter que botar a cara na internet. Eu mesmo não gostava de fazer isso. Hoje é uma realidade no meu dia a dia, né? Eu já não tenho a opção de não gravar num dia, porque assim, a gente precisa soltar, a gente precisa estar impactando. E aí, quando você mostra que você é uma autoridade para aquele franqueado, não que você ainda não vendeu, que você está nas primeiras reuniões, e você vai falar que ele vai estar com você, isso já é o primeiro senso de comunidade. Se tem 2, 3 franqueados, traz ele para dentro de casa, traz ele para o escritório, não importa o tamanho. Fala. Tem uma coisa que, assim, a verdade, ela não machuca. Então, assim, não tem problema o franqueado saber que ele é seu primeiro franqueado. Ele sabe que ele está pilotando, ele sabe. Quem chega cedo bebe água limpa. Então, assim, ele sabe quando ele faz aquela aposta, talvez seja mais difícil, alguém quer um negócio mais validado. Mas tem gente hoje que vive só de franquia, né? Eu conheço diversas pessoas que eles têm 15 empresas e todas são franquias. Ele falou, não monto nada com o meu nome, eu não faço, porque assim, eu não sei fazer essa estruturação, eu sei operar franquia. Então, já está no core dele. Então, assim, você saber para quem você está vendendo, você trazer um cara desse, por exemplo, e falar, cara, primeiro aqui, ó, eu vou te dar um desconto na taxa, vamos junto, me ajuda a construir, você vai ser o embaixador da minha marca. Então, você se unir essas forças, e que não seja uma pessoa dessa. Cara, você mostrar que você é autoridade, que o seu processo está validado, você traz ele para dentro. E os primeiros, eles vão ser seus embaixadores ali dentro. Eles vão estar entendendo e eles vão te ajudar a crescer, porque vão ter dores diferentes. Então, assim, você entende que você não tem nenhum franqueado, mas você já validou ali com 4, 5, 6 lojas, você tem todo o processo redondo, você é autoridade, e aí fica mais fácil você startar essa comunidade. A comunidade, ela não precisa ser um negócio grande, com 50, 100, 200, 400 pessoas. Ela começa ali com 1, 2, como todos os clubes hoje que a gente vê aí, né? Eu posso citar com propriedade a Tanta G4, como no clube do franchise, mesmo os caras de tamanho que são, as pessoas que estão ali dentro, eles começaram com 2, 3, é um projeto totalmente apartado. Um deles é dono de 1.000 cafeterias no Brasil, e ele começou um outro projeto do zero e mostrando isso. Então, não importa o tamanho, mas assim, qual é o seu comprometimento e o que você vai trazer, o que você tem de diferente para agregar no teu franqueado novo, mesmo que seja um one-on-one, entendeu? Então, assim, cara, vamos bater aqui de negócio, pega o que você é mais especialista, seja um DRE, seja uma gestão de expansão comercial, isso é importante, ele sente que ele está perto de você. E você falou algo que é muito importante, que no início, né, a primeira franquia, você precisa trazer para esse franqueado que é a oportunidade dele ser o primeiro, e não a visão de que, cara, porque ele é o primeiro, ele vai estar inseguro, né? Muito pelo contrário, ser o primeiro é a oportunidade, desde que você já tenha o seu crescimento planejado, né? Porque se o primeiro vai entrar, é porque você já está pensando em 10. E aí traz essa oportunidade de uma redução de taxa de franquia, um payback mais acelerado. Então tem que saber trazer as oportunidades mesmo com as fragilidades, né? Ainda fazendo esse teste. E assim,
Normalmente, esse primeiro franqueado, provavelmente você vai passar uma loja própria, faturando, você vai tirar uma receita sua e falar que eu acredito tanto no projeto que eu estou te dando uma operação já rentável, né? Então isso ajuda muito também. Às vezes você desenvolve ali uma loja, deixa ela redonda e fala, para eu te mostrar que é a oportunidade, você pluga ele ali para literalmente esse cara ser seu embaixador ao longo da sua jornada. Uma coisa que eu queria que você trouxesse assim, para o pessoal, que às vezes eu falo sobre expansão de franquia e a gente cria planejamentos e parece que é muito distante ter esse número de vendas de loja. Você chegou a comentar que vendia 4, 5, hoje vende 10, 15 unidades por mês, né? Como é que é esse processo? Porque é bastante venda em um mês, né? É tráfego pago, é time comercial? O que você acredita que permite criar essa máquina de vendas? Hoje é um conjunto de fatores, tá, Danilo? Assim, ó, a gente investe muito em tráfego pago, a gente investe muito é, em feiras e eventos, então, assim, a própria BF gera muito retorno para a gente. A gente está investindo muito na imagem pessoal dos sócios da companhia, isso está gerando autoridade, ajuda a vender, né? As próprias lives que estão sendo feitas hoje é, aceleram muitas vendas. Então, assim, a gente às vezes passa num mês que está mais ou menos, a gente solta uma live e aí aumenta aquela conversão. Então, não é um fator específico, é um conjunto de coisas. Eu entendo que o cara que está começando, às vezes, não tem todo como abraçar todas essas frentes, mas ele pode pegar uma e, cara, vamos direcionar hoje. Hoje eu falo com propriedade, as pessoas estão matando o Google. Para mim, hoje, é a melhor fonte de entrada de lead disparado, assim, é o lead mais qualificado, é o lead que procurou. Então, assim, ele entra muito bem, tirando os outros canais, quando vem através de uma live nossa, mas assim, de um lead free, se eu fosse falar entre Meta e Google, hoje, eu se só tivesse a verba para direcionar para um lado, eu iria para o Google. E você tem outras feiras menores, você tem uma franchise for you, você tem uma franchise to be, são investimentos menores e te gera ali um número de leads. Você precisa startar. Não tem jeito. É por isso que as pessoas falam assim, venda, venda, venda. Você tem que ir para cima da venda no início, mas não pode negligenciar que você precisa criar essa estrutura. E o time comercial você vai fazendo proporcional. Se a pessoa está começando e já tem, né, um capital destinado para isso, ele fez um planejamento bem estruturado, ele está com recurso, aí ele já pode, ele vai fazer um planejamento ao contrário. Ele sabe que ele vai liquidar prejuízo por 12 meses, 18 meses, 20 meses, mas ele vai enfiar um caminhão de dinheiro já estruturado para esses pontos. Provavelmente ele não vai liquidar prejuízo porque ele vai conseguir acelerar muito rápido a venda dele. Mas hoje, para a realidade nossa, que o cara está começando pequeno, escolhe um canal, cara, vai para dentro daquilo, vai para dentro de network, collab de parceria. Collab é uma coisa que dá muito certo, né? Então, assim, tem um gancho que você possa fazer junto com ele. Então, assim, para a sua marca ser exposta. A marca, ela vende muito. Na feira, na ABF em si, né? A gente fez o primeiro ano. No segundo ano que a gente saiu de um stand de 18 metros quadrados, foi para um stand de quase 100 metros quadrados, assim, o maior stand, quase o maior stand da feira, e um dos melhores assim, mais bonitos. Isso me posicionou de outra forma, mas isso também é um investimento muito alto. Mas eu não deixei de fazer na primeira vez, pequenininho, ali quietinho. Cara, deixa eu morder esse lead, uma fatia do mercado, para a gente poder ir crescendo. Então, foca no canal e parcerias. Parcerias, collabs funcionam muito bem hoje. Uma coisa que eu observo que você comentou realmente o Google, cara, é uma estratégia, é um canal muito interessante e que, vinculado com a criação de conteúdo entre blog e YouTube, cara, é de uma força gigante. A gente tem o nosso blog, né, no nosso site, tem um canal no YouTube também, e isso constantemente traz pessoas de forma orgânica, né? Porque às vezes também a pessoa acha que ela precisa investir muito em tráfego para vender franquia. O tráfego é um dos canais que pode trazer conversão, sendo que o orgânico ele funciona muito bem, né? E falando um pouco sobre essas estratégias de feira, você acha que os valores são bem elevados, né? Eu já participei de uma feira da ABF, a gente está falando aí de um investimento de mais de 30 mil, podendo, dependendo do tamanho do quiosque, ser muito mais.
você acha que esse investimento ele converte realmente em venda ou é mais um empilhamento do todo que você está fazendo? Cara, vou te falar que depende, tá? Realmente, a BF, dependendo do stand, você vai gastar uma fortuna. Eu falo, o nosso stand de São Paulo do ano passado, ele custou R$ 500 mil. Então, assim, foi um investimento pesado. Mas ele se pagou 100%, tá? Ele gerou ROI lá. Mas, assim, quando a gente fala em micro franquia, né, você tem que analisar o perfil. Eu vi diversas franquias, como restaurantes, cafeterias, que estavam lá dentro, lojas, marcas de roupa, estavam lá dentro só por posicionamento, não para fazer venda. Hoje, a gente, voltando um pouquinho assim, o que é importante? Porque o que eu falei lá atrás, assim, ó, entender o que o consumidor está comprando. Hoje, o que está acelerando hoje são micro franquias. São franquias que você vai investir até R$ 100 mil para ter seu primeiro ponto, né? Já com taxa, com tudo. Porque é onde o brasileiro ele consegue alcançar, seja via uma rescisão, seja via um empréstimo bancário, seja via juntar 2, 3 sócios ali com 30 mil cada um. Então, isso te dá uma alavanca. Quando você me pergunta, a ABF, ela é um empilhamento, dá para converter? Vai depender do qual é o negócio, qual é a estrutura. Eu vi diversas outras marcas, tanto na ABF São Paulo quanto Rio, que estavam em micro franquia nesse segmento, e foi muito bom. Como eu vi, conheço diversas marcas que estavam lá só por posicionamento de marca e tudo mais. Depois que você cresce, ele vai virar automaticamente um posicionamento de marca só, mas de início ele acelera. Se você tiver com a sua estratégia bem alinhada, a feira, a BF, ela dá ROI muito positivo e muito rápido. O lead está muito quente ali dentro, né? Eu sempre considero que precisa ser criado essa estratégia de plano de expansão, porque não adianta a pessoa fazer um investimento de feira de franquia, né, que é um investimento super alto, e não ter como converter esses leads que estão para entrar. Vou te dar um exemplo, a gente teve a experiência de participar da ABF com uma ranfoneria, que era a franqueadora que eu era sócio, e a gente pensou muito em, cara, vamos na ABF de São Paulo, porque São Paulo é a maior feira, vai ter mais leads, sendo que a gente não pensou na conversão, porque a gente era uma franquia de alimentação e a primeira coisa que a pessoa desejava conhecer era o produto, e eu não tinha loja em São Paulo para estar trazendo essa experiência para o lead conhecer o produto, e acabava não convertendo, né? Então, eu acredito que todo planejamento de expansão ele tem que ser baseado numa estratégia pensando em captação e conversão, né? E é algo que eu sempre, que você trouxe muito bem, falando do fundador da marca se colocar na posição de venda, para aumentar essa conversão, né? Porque hoje em dia, o que mais tem é pilantra na internet, e a gente vê. Então, cara, o cara vai para acreditar em você, que vai entregar um resultado, vai trabalhar junto e pagar uma taxa de franquia, ele tem que pelo menos conhecer quem é você. Porque se ele não conhecer, você, infelizmente, cara, vai ter muitas dúvidas para fechar esse negócio. Então, as portas elas vão ficar sempre abertas e você não vai conseguir fazer a conversão. Levando isso em consideração, Daniel, eu queria te perguntar o seguinte: qual a sua visão com relação à terceirização da venda de franquia? A gente sabe que tem muitas empresas que fazem isso. Você acha que funciona em parte? Qual a sua visão quanto a isso? Porque tem franqueadores que decidiram, cara, que não quer criar conteúdo ou não quer se expor, né? A gente tem sempre essa pauta. Qual a sua visão quanto a isso? O que eu vou falar aqui é meio controverso, né? Assim, eu sou contra a terceirização, sendo que eu tenho uma aceleradora para venda de franquia. Mas, assim, só para explicar o porquê que assim, eu sou contra, principalmente para quem está começando, tá? A venda é o coração do seu negócio. Você precisa botar dinheiro para dentro, você não acha que vai viver de royalty tão cedo. A taxa de franquia ela é de extrema importância para a operação, para o crescimento. E como é que você vai pegar o coração da sua empresa e vai botar na mão de outro? E o que acontece na maioria das aceleradoras, tá? Eles têm um pool de vendedores, um monte de gente jogando lead lá dentro. Então, o que ele faz? Ele tem um bolo de lead e ele fica jogando. Se ele não vende para um, ele pega aquele mesmo lead e tenta vender outra coisa. Então, assim,
A gente hoje tem uma aceleradora que é nossa, que a gente desenvolveu, só que a gente faz times apartados e a gente não pega mais de 10 projetos. Então, assim, hoje, se qualquer pessoa se falar assim, Daniel, eu quero botar para você vender, eu não pego os projetos, porque assim, você tem que ir para um projeto onde eu tenho que botar uma equipe, toda uma squad lá dentro, para pegar, cara, entender 100% do negócio, entender da operação, sugar o dono daquela operação, para depois não ter dor de cabeça, para a gente poder vender com propriedade. Só que hoje, de início, eu não recomendo fazer isso. Assim, vai fazer curso de venda, pega você, atende de noite, 24 horas, porque assim, você vai perder dinheiro. Né? Você vai perder dinheiro, você vai pagar caro por um bom trabalho desse. Então, assim, no início, todo real, todo centavo ali, ele é de extrema importância. Acho que ele travou? Voltou? Deu uma travada aí, Daniel, Voltou? na chamada. Ouviu até onde, Danilo? Voltou. Não, todo centavo porque, é de extrema importância, né? Ainda mais no início. Então, assim, isso. Se tu tem o recurso, investe em exatamente. tráfego, Então, assim, você tem que estar ali dentro. Como é que você vai pegar hoje o coração da tua empresa e vai falar assim, cara, eu vou dar para outra pessoa, né? Então, assim, literalmente você está arriscando o seu negócio, falando assim, cara, se esse cara vender para mim, eu dou certo, se ele não vender, eu quebro. Então, tem aceleradores que funcionam, tem que tomar muito cuidado, tem muita promessa no mercado, entendeu? Eu sou impactado direto, assim, eu testo aceleradores, assim, hoje como a gente tem volume, eu tenho volume, eu tenho um time comercial interno, eu tenho uma aceleradora interna e eu testo diversos aceleradores em paralelo para entender o que está acontecendo com o mercado. Só que é aquilo, hoje a gente está num porto que eu posso queimar um pouco de caixa fazendo teste para entender o que está acontecendo, mas é de extrema importância. Congelou de novo? Não. É de extrema importância, cara. Quem está franqueando hoje, quem quer fazer expansão, cara, trava isso. Vai ser especialista em venda, faz um volume, porque assim, esse volume de venda de taxa de franquia inicial, ela pode ser de extrema importância para o teu crescimento, entendeu? Boa. Pode falar aí, Arthur. Você levantou ele tocou. Danielzão, prazer, sou o Arthur, sou sócio do Danilo aqui na BI. E é bem legal a gente conversar sobre isso, porque você levantou a mão para falar uma coisa bem importante, que é sobre essa questão dos leads, né? Cara, isso aqui é uma coisa que a gente conversa muito, né? Nós não nos posicionamos como aceleradora exatamente por esses motivos que você falou, mas eu sempre comentei isso com o Danilo. Eu falei, Danilo, o que mais acontece aí fora não é pessoas que fazem o que a gente faz, que é cuidar e tratar de um lead e só vender para aquele lead quando tem o cliente, para aquele lead do cliente, né? O que mais acontece é exatamente isso. E sobre essa questão do que você falou, eu assino embaixo. Que a gente sempre fala para os nossos clientes cara, você tem que saber vender o seu negócio. Você precisa, e a gente dá esse treinamento hoje na formatação, e muitas vezes a gente faz até algumas apresentações junto com ele, para ele ver durante a formatação como ele tem que se portar nessa questão da venda, entrega da COF e tudo mais. Eu estou falando isso porque tudo que você está falando corrobora com o que a gente acredita. Para você ter uma franqueadora forte, o franqueador tem que ser forte. Mais do que ele querer terceirizar absolutamente tudo. Aí aquilo que você falou. Em algum determinado momento, você pode até terceirizar, mas você sabe aquilo que você precisa e aonde que a aceleradora pode estar errando, onde a aceleradora ou a empresa terceirizada pode melhorar a performance. Então, realmente a nossa visão está bem alinhada e eu acho isso muito legal. A gente está comentando sobre isso aqui nessa call hoje. É exatamente isso, Arthur. Só botar um ponto que o Arthur falou, porque assim, como que tu vai cobrar o resultado de uma empresa se você não sabe como faz? Então, tudo que ele faz é bom, né? Então, se ele vende uma franquia, duas, tá bom. E eu cometi esse erro, tá, gente? Quem formatou minha franquia em 2021, eu falei, cara, não sei vender, passei. Foi a pior cagada. Então, assim, eu quase quebrei minha operação antes de começar, porque, assim, eu passei minha estrutura. Falei, não, calma aí. Eu sou bom vendedor, vendi minha vida inteira. Eu preciso agora só entender como é que a gente une essas coisas. Então, assim, eu passei ali 2 meses e aí saía uma vendinha. Só que as vendas que estavam saindo, acabava que era até institucional nossa, de pessoas, de amigos, conhecidos, né? De indicação, próprio morador de prédio que olhava a operação e falava, pô, mas como é que eu abro? Então, e aí eu fui entendendo, falei, não, cara, não pode ser, a venda ela tem que ser nossa, entendeu? Tem que estar ali dentro, a gente tem que investir, porque não tem como ser diferente. Você não pode... por mais que você terceirize, você tem que saber 100% a fundo. Você tem que bater numa reunião de resultado e falar, tá, mas calma aí, por que entrou
100 leads numa segunda-feira e vocês só falaram com 20, os outros 80. Ah, não atendeu. Cara, isso não pode acontecer. Como é que tá a sua regra de falar com o cliente? Você tá seguindo a regra a regra dos 3 minutos? Que entrou o lead, você tem que falar em 3 minutos? Como é que tá o atendimento? Como é que tá o seu SDR? Então, se o cara não sabe fazer a venda, ele não vai conseguir cobrar. E aí são pequenos detalhes que faz você gastar um caminhão de dinheiro para gerar o lead e esse lead ele nem receber o primeiro contato. E é exatamente isso que a gente observa em muitos franqueadores, que acaba querendo franquear para ter o resultado do crescimento, sendo que não quer fazer parte desse processo de expansão, né? Durante o seu crescimento, eu acredito que você passou em duas fases, né? Uma foi que o seu negócio ele meio que se vendia sozinho, porque era novidade. Como você falou, você foi uma das primeiras marcas de mercado autônomo do Brasil. Então, você tinha essa facilidade. Sendo que, depois dessa facilidade, hoje, né, o mercado está inundado de oportunidades desse segmento. Então, você viveu 2 momentos bem distintos de expansão. Me diz quais são o principal indicador que uma pessoa precisa olhar para dentro desses 2 cenários, porque pode ser que alguém esteja escutando, esteja nesse oceano azul que você passou, né? Mas talvez não, talvez esteja já no oceano vermelho, que é essa segunda etapa. Então, qual é os destaques assim que você considera dentro desses 2 cenários? Cara, vamos lá. Como eu falei, né? O primeiro cenário, né? Que é o cara que está começando, você vai surfar uma onda, é o que a gente falou ainda agora, assim, cara, vai para venda, traz um franqueado, aproveita o momento de aceleração, cara, tenta divulgar, surfar, porque assim, tudo é copiável muito rápido, né? Então eu saio de 2021 ali, sei lá, no final de 2021 devia ter 30 marcas no Brasil, eu entro em 2026 com 400 marcas. E por incrível que pareça, hoje eu vendo 10 vezes que eu vendo naquela época, com a taxa de franquia 10 vezes mais cara. Mas aí, falando desse cenário atual, né, quando você fala assim, tá inundado, é importante, né? Aí eu volto na tecla de, tipo assim, o que o consumidor está comprando, como você está se posicionando no mercado. Então, quando eu pego hoje e saio, né, dessa bolha de eu só vender franquia, eu trago isso para um senso de comunidade, cara, eu pego e crio uma estrutura para o meu franqueado, eu chego, mostro todos os diferenciais, eu começo a fazer entregáveis, e assim, são 400 marcas no Brasil, deve ter em torno de 50 entre franquias e licenças, tá? Que a gente ainda tem essa guerra com as licenciadoras. Hoje no Brasil, eu não das 50, eu não considero 48 minha concorrente, eu só uma. Por quê? Tem o mesmo posicionamento, tem a mesma taxa, fala de entregável, igual a gente fala. Então, assim, enquanto as pessoas querem vender o meu segmento, eu estou vendendo uma estrutura empresarial. Aí, assim, a gente pegou no final de 2024 para 2025, eu resetei a empresa. Eu mandei embora 90% da minha empresa. Eu estava com a cultura fraca. Então, assim, eu mudei de escritório, eu contratei todo mundo de novo, eu treinei todo mundo do zero, mas com a cultura forte. É importante. Quando você fala nesse momento, né, que você já está no caos, que você já está maior e está querendo expandir, a cultura da tua empresa ela é de extrema importância. É de extrema importância quando o franqueado entra, e aí uma hora ele está falando com o Daniel, que é o dono, outra hora ele está falando com um cara do suporte, mas todos os meus colaboradores falam a mesma linguagem que o dono. Então, isso é muito importante, porque isso valida o seu negócio. E como você vende? Aquilo. Eu hoje, quando eu entro numa disputa, numa concorrência, cara, o franqueado fala, mas sua taxa é 50, do outro é 15, tá? Mas, cara, o que ele está te entregando? E aí eu tenho agregadores dentro de casa, né? Eu desenvolvi tecnologia própria, eu desenvolvi um método de acompanhamento que eu mando presencialmente, cara, para qualquer lugar do Brasil. Então você vai agregando diferenciais, que aí eu não sou mais caro, eu sou um outro produto. Entender o que tipo de produto você desenvolveu. A franquia, ela vira um serviço dentro de um conjunto de produtos que você está oferecendo para o seu franqueado. Aí é o franchise 3.0. A gente não está vendendo mais um produto de prateleira. O que o franqueado não procura hoje é falar assim, mas você está ali, tem resultado X, seu payback é de 12 meses, 8 meses. Tá bom, cara, mas assim, eu tô aqui para saber quando é que eu abro minha segunda loja, como é que eu abro minha terceira, como é que eu viro um mega empresário.
Eu não quero ser dono. A maioria das pessoas vende uma loja. A gente quer trazer ele para ser empresário. Quantas lojas você quer trazer? Vamos montar um plano estratégico para você. Então aí a gente quebra um pouco essa bolha, né, das pessoas. Mas o mercado está saturado. Para a gente não está, né? Por mais que eu tenha concorrência, que a gente entra num nicho diferente. A gente entra num nível de consciência diferente. Eu acredito que isso que você está trazendo é muito da mentalidade do franqueador também. Porque a partir do momento que você tem essa mentalidade de, cara, a gente vai trazer soluções, você para de pensar em só expandir e começa a pensar nesse desenvolvimento de produto, né? Porque e isso é algo que eu acho muito importante também para as empresas que querem expandir. Precisa se fazer um benchmark de mercado e entender quem são os seus concorrentes e como que eles estão trabalhando e como que você pode se diferenciar, né? Hoje, para você, dentro dessa diferenciação, né, que você comentou que considera só o seu concorrente, o que de mais relevante você apresenta, né, que você falou, senso de comunidade, essa estrutura de empresário, mas o que de mais relevante um franqueador ele precisa olhar na apresentação comercial dele para chegar nesse diferencial competitivo? Então, assim, isso a gente tem que analisar de franquia para franquia, mas eu vou falar no nosso caso, né? A gente chega num nível de maturidade, de entrega, que hoje a gente passa a ser basicamente uma empresa de tecnologia. A gente precisa ter muita informação, né? E aí, quando a gente passa a desenvolver uma tecnologia própria, eu passo a trazer facilidade para o meu franqueado, né? Então, assim, hoje como a gente tem 90% da tecnologia internalizada, qualquer necessidade do meu franqueado hoje, eu posso botar no roadmap de desenvolvimento. Então, quando você traz essa facilidade para o franqueado, né? Hoje, aí você falou do centro de comunidade, quando eu pego eles hoje e falo que assim, ó, cara, tudo que você pagaria para estar dentro de uma G4, que custa 200 mil, você, cara, você está pagando a franquia, a gente chega aqui, eu tenho esse conteúdo todo traduzido para o nosso segmento, né? Não é que eu vou copiar o que está lá, mas assim, a gente vai absorver o que está acontecendo no mundo corporativo, absorve o que está acontecendo a nível mundial, e a gente traz isso de graça para o nosso franqueado, porque ele já pagou ali a taxa, então ele já está dentro de casa, né? E atrelado a muita tecnologia. Eu falo assim, hoje, lá na empresa, a gente não pode ter nada que não seja metrificado. Então, uma indicação de um franqueado tem que ser metrificado, uma campanha de um sócio que sobe, ela tem que ser metrificada, o que deu de audiência, o que deu de comentário. Então, quando você pega isso e você entende o comportamento do consumo, isso vira um ponto diferencial, porque você cria o seu produto para aquele público. Então, a gente fala muito de, mas o que é o diferencial para alavancar? O que é o diferencial para fazer? O primeiro diferencial é entender o que as pessoas estão comprando, aonde o teu público está comprando e como ele está comprando. Aonde ele está comprando é fácil descobrir, como ele está comprando é a parte mais difícil. Então, quando você entende, cara, ele quer abrir aqui um restaurante, mas ele tem, cara, uma dificuldade nisso, e aí você encampa o produto, você fala, cara, eu tenho como te dar toda essa estrutura para você não ter esse tipo de dificuldade, e aí você já matou esse cliente. Então, um grande diferencial é você entender como que ele compra para você poder ter esse produto definido para o público, porque isso muda o tempo inteiro. Eu volto a falar, o varejo aí não é só a franquia, o comportamento de consumo, ele está mudando todo dia e muito rápido, ele está quase que mudando a nível de agentes de IA. Você vê que todo dia lança uma plataforma de IA novo. E o consumo está mudando a cada 3, 4 meses. Então, se a gente não se atualizar, se a gente não tiver antenado com o que está acontecendo, você vai lançar uma estratégia, vai dar super certo, daqui a 6 meses, falando, cara, mas não dá mais certo. Não dá, mudou. Quem olhou isso? Você anotou os dados, seu CRM está todo certinho, cara, você está acompanhando, ligação, tudo. Se você não fizer, se você não tiver mapeado, né, o processo, você não consegue acompanhar o mercado. Então, assim, o maior diferencial, o maior conselho que a gente pode dar, startou uma franqueadora no início, mapeia e documenta tudo que você faz. Hoje ficou muito fácil fazer isso. Hoje você abre no WhatsApp uma IA, você conversa com ela o dia inteiro. Qualquer coisa que você está fazendo no computador, você bota para gravar, depois manda ele fazer sozinho uma ata para você, documenta tudo, porque isso, depois quando você sobe para uma análise de dados, você tem uma informação concreta, né? Então, assim,
eu vejo acontecer muito franqueador quando você pergunta, tá, mas, cara, como é que foi a sua avaliação no ano passado versus esse, cara? O que você tem de documentação para a gente olhar? Não, a gente não tem. Eu falei, não, como não tem, já? Você não tem ali os dados para que a gente possa fazer um comparativo, ano a ano, loja a loja, mês a mês? Não, não tem. Ah, como é que estava a sua venda lá, seu CRM? Não, a gente mudou de CRM. Eu, tá bom, cadê os dados? Você botou isso numa base para a gente poder estudar? Não, não botei. Então, isso vai te trazer muito diferencial como franqueadora, você ter um caminhão de informação. Porque uma estratégia bem definida, ela é feita em cima de informação. E quanto que você acredita que um franqueador iniciante, talvez aí que já consiga vender uma primeira franquia no relacionamento, né, naqueles primeiros de validação, ele já tem um modelo de negócio validado, quanto que você indica para ele começar a investir de tráfego para começar a girar a máquina de venda deles? Ele mesmo fazendo as apresentações. Eu vou te falar assim, ó, sendo conservador, pelo menos 30% da taxa de franquia. Sendo agressivo, que aí as pessoas que eu indico, é você pegar 50% da taxa, enfim, tráfego de novo. Porque assim, quanto mais gente você botar para dentro, sua oportunidade de venda é mais. Então assim, se você puder entender que se eu pegar uma taxa, vamos dar um exemplo, 20 mil reais, eu botei aqui 3 mil do meu bolso, fechei uma venda. Na teoria, se eu botar 20 mil, eu tenho 5 vendas para vender. Então assim, você sai de 20 mil para 100 mil de capital e aí você começa a equalizar a sua coisa. Mas assim, não pode ser nunca menos de 30% para a campanha da taxa de franquia ali. Hoje, a gente faz um investimento altíssimo, porque assim, a gente entende que o volume para a gente é muito importante. Então assim, tá ali, entrou a taxa, cara, bota de novo, faz outra venda, mas é aquilo, não adianta ele também pegar 50% se ele não puder dar atenção para o lead dele, porque aí ele vai começar a ter uma enxurrada de lead e o lead vai cair, vai ficar... O que acontece? O lead entra, faz uma reunião, fica esquecido. Ele já sabe tudo. Sabe o que ele vai fazer? Primeiro concorrente que ligar, que ele não tem mais dúvida e der atenção para ele, ele fecha no concorrente. Como a esteira de franquia 90 dias, se você não tiver um follow-up ativo, estiver em cima do lead, a hora que você desligar, tem 10 concorrentes seu massacrando, querendo ele também. Então ele colheu com você, fez todas as reuniões e quem vendeu foi o concorrente, porque ele falou que já estava preparado. Meu vendedor sumiu, ele saiu. Então assim, a gente não pode desperdiçar a oportunidade, porque você investiu para captar esse lead. E qual é o tempo que você vê de lead time para que tenha essa venda? Você comentou aí 90 dias. Esse é o tempo para se fechar uma venda ou é de imediato? O lead caiu e você tem que ir até o fim de fechar nos primeiros 15 dias? Então, vamos lá. Os 90 dias eu dei uma métrica global, né, do franchise, que a gente pega aí, sabe que tem franquia que chama até 120 dias numa esteira, e a gente fechou o lead agora da feira de junho do ano passado da BF. Mas como é que a gente desenvolve o nosso funil, tá? O meu funil, ele deixa de ser um funil tradicional, ele passa a ser um funil espiral. Então, o lead ele entra e a gente começa a qualificar ele. E aí eu entendo que eu tenho 5% dos meus leads que entram no mês, eles têm um deadline de fechar dentro do mês, entendeu? Tem ali os 10 dias de coffee, tem mais, 20 dias para negociação. Então, assim, eu subdivido, eu não boto como regra geral. E o restante, eu separo sobre um lead mono, que já está olhando o mercado, e um lead que está completamente frio. Então, eu vou trabalhando eles com comunicações diferentes, para que a hora que eu levantar a mão estiver mais aquecido, eu pulo de funil, e aí eu tenho tudo que entra todo mês e toda a minha base que vem acumulando ano a ano, né? Hoje a gente tem uma base com mais de 10 mil leads. Então, assim, tem lead antigo que agora chegou o momento dele, a gente não tinha perdido, não era o momento dele, ou por causa de capital, porque ele desistiu, mas ele também nunca saiu da nossa base, nunca falou, não quero. Então, cara, vamos trabalhando até a hora que você vem pulando a etapa dele de funil, botando do bem frio pro morno e o aquecido que é para matador. Mas assim, hoje tem muito lead que você entra e fecha quase que de instantâneo, né? Às vezes a gente tem que travar o lead porque eu preciso respeitar ali os 10 dias da coffee e tudo mais, mas assim, essa semana a gente fez uma reunião, tipo, o cara, beleza, onde é que a gente assina? Não, calma aí, toma coffee aqui e vamos organizando. Vai depender do momento do investidor também, né? Mas você falou que você fica tratando esse lead. Eu queria que você compartilhasse um pouco dessa estratégia que você tem, que são os workshops, né, que você apresenta, que acredito que isso é a forma de você estar
fomentando ainda mais o lead. Me explica como que isso funciona, como é que é visto isso, essa estratégia. Como é que a gente fez? Muito parecido com uma fórmula de lançamento que explodiu, né, da galera do Hotmart, essas coisas. A gente cria um funil, cria uma base, uma estrutura numa comunidade no WhatsApp, e estamos falando com eles todos os dias, lançando as matérias, trazendo novidade, mostrando os lançamentos, mostrando o crescimento, e gerando desejo em cima daquele lead, né? Isso assim, no morno. No frio a gente vem falando mais tecnicamente, explicando, e aí só que fica tudo no grupo alimentando. E aí, uma vez por mês, a gente solta uma live para todos esses leads que não são os leads de alta performance que vão fechar dentro do mês. São os leads que estão, cara, mais frios ali mesmo, assim. Então, eles estão precisando. Então, mas eles passam por um momento e muitas das vezes, assim, a base ela tem hoje 6.800 leads. A gente chega a levar para uma live ali entre 50 e 80, que é a galera que vai alimentando e que está mais quente. Então, por que a live ela dá muito certo? Porque é uma pessoa que às vezes já está um ano comigo ali, vendo isso, e agora quando ela levanta a mão, ela vai para lá e fala assim, puta, eu vou ali agora ver o que tem de mudança e tudo mais, já está na minha hora, e a gente acaba finalizando a autoridade com ela e jogando para a conversão. Mas a nutrição hoje, ela está vindo muito disso. Então, assim, tudo que eu venho postando na internet, a gente automaticamente pega o link, ele não segue o Daniel, bota lá, pega outro sócio, saiu uma matéria de revista, tá ali dentro. Chega de manhã, dá um bom dia, gente, hoje tem novidade, e aí no meio do escritório a gente traz um pouco no vídeo da estrutura, o que está acontecendo, uma reunião de marketing. A gente começa a abrir um pouquinho da nossa operação, né, para eles entenderem, é dentro desse centro de comunidade que vocês vão participar. Então, esse funil ele está trabalhando muito como uma fórmula de lançamento, alimentando e deixando a pessoa ver a nossa estrutura, né, para que ela possa depois falar assim, agora eu tenho confiança de pegar ali e botar o dinheiro. Isso porque, assim, é muito importante, eu não vejo as pessoas fazerem a responsabilidade que a gente tem quando a gente mexe com o dinheiro do franqueado, né? Você tem a pessoa ali que, volto a falar, era CLT, tem um sonho de empreender, juntou aquele dinheiro, pegou emprestado, e aí como é que você não vai ter cuidado com o desejo, com os sonhos dessa pessoa? Então, assim, é um dinheiro, às vezes, de uma vida juntado. Então, quando você mostra que cara, quem mais se preocupa com o dinheiro dele, com o que ele está fazendo, é a própria franqueadora, ele se sente confortável, ele te abraça, ele traz a confiança junto com você e fala assim, pô, ele realmente vai cuidar de mim e a gente vai dar match nisso aqui para ser um sucesso a operação. E você acredita que toda essa movimentação, você consegue ter visualização de cada indicador de estratégia? Porque você tem o workshop, mas também tem a feira, mas também tem o seu canal, né, como fundador. Você consegue visualizar a conversão de cada estratégia ou você vê como um todo? Então, a gente consegue fazer, tá? É porque a gente chega no momento, a gente desenvolveu um mega painel de BI. E chega algumas coisas que a gente tem que saber o que é uma conversão com coparticipação, né? Então, assim, eu tenho lead que ele foi para a feira só para validar se a marca era real. Então, assim, o quanto isso influencia, qual é a coparticipação de uma campanha para outra. Então, às vezes você não pega a fundo, eu declarei ali, mas quando você tem um montante de quanto gerado, que feito, reuniões, cara, de aquecimento, e quando está tudo mapeado, você consegue ser 95% assertivo nesses dados quando você tem multicanais, né? Quando você tem um canal só é mais fácil. E com esses multicanais você consegue perceber o que traz mais força e mais conversão, né? E dentro dessas estratégias, o que você olha hoje que fala, cara, esse canal aqui é o que mais dá certo, é o que eu indicaria dar início para a expansão? Cara, hoje o que eu daria de conselho para dar início é o Google, tá? E começar a fazer o orgânico seu, porque isso não tem custo, é você trabalhar a sua imagem. Mas eu não tenho um editor, cara. Eu também não tinha 6 meses atrás, eu comecei a gravar com o telefone, eu não tinha nem microfone, e dali eu fiz a primeira venda, peguei 100% do dinheiro e fui ali, comecei a estruturar uma equipe. Então assim,
isso é importante, né? O Google, você ter isso quando você escolhe o canal. Porque, assim, o futuro, ele está indo muito para essa mídia de você passar a comunicação, de fazer isso que a gente está fazendo hoje. O YouTube eu acho uma mega ferramenta, mas a gente está startando um projeto lá agora, assim, mas o futuro eu acho que ele vem do founder e vem dos canais de comunicação, principalmente YouTube, Instagram. Vai ser uma nova onda que vai acontecer aí para esse ano e o próximo ano. Eles vão se consolidar muito forte, né? Tô vendo muita gente vender, você tem agora a IA que ela produz para você, ela divulga, ela não engaja igual você parar e falar com autoridade, mas é muito parecido. Não, não é. As pessoas têm que entender, tem que abrir um canal de comunicação, tem que abrir uma caixinha de resposta, tem que responder, tem que falar, tem que chamar. Isso vai ser o novo marketing, né? Já é uma realidade, mas isso vai tomar uma proporção absurda. Mas hoje, quem está começando, assim, o lead vai gerar mais rápido, porque tu subir uma LP, botar dinheiro, cair lead no primeiro dia, no segundo dia, é o tráfego do Google pago. Ali ele consegue trazer alguma coisa assim de imediato, né? Maneiro. Gente, a gente já está encerrando. Se alguém gostaria de perguntar mais algo sobre expansão, gostaria de apresentar a sua franqueadora para falar também, talvez perguntar as dificuldades, que eu acho que é uma grande oportunidade, tá? Quem está aí nos escutando. Daniel, para a gente, enquanto ninguém se posiciona, para a gente finalizar, você compartilhou muito o seu momento e compartilhou também como a pessoa consegue dar esse start. Como que é para a pessoa agora ter esse desenvolvimento de holding, de corpo de franqueadora, que eu vejo que hoje você está construindo? Você acha que é a quantidade de unidades ou é realmente uma visão de empresarial que você está tendo dentro do seu negócio? Legal. Assim, a holding hoje, né, ela foi construída porque a gente definiu uma tese de ser líder do mercado como varejo automatizado total. Então, a gente falou muito sobre a Pegou aqui, que foi quem me proporcionou ir para isso, mas hoje a gente é um dos maiores especialistas em varejo automatizado, quando a gente fala de carregador de carro elétrico, quando a gente fala de lavanderia, de armários inteligentes. Então, assim, a gente montou uma tese para trazer o crescimento do varejo automatizado e também, né, junto a isso, o trabalho que a gente faz muito forte junto aos condomínios. Então, a gente tem a tese de dominar toda a área empresarial corporativa que pode levar comodidade aos condomínios. Agora, quando você fala em estruturação, crescimento de uma empresa, né, independente de hold ou não, o número de unidades, ele não é tudo. Isso é importante as pessoas terem isso na cabeça. Eu te falo que hoje eu tenho concorrentes que têm 5 vezes o número de lojas que eu tenho e não tenho o meu faturamento, né? Porque, assim, não é só sobre abrir o ponto, é sobre fazer o ponto ser saudável, ser escalável. Então, assim, o quanto você está olhando para um ponto, quanto você está fazendo ele faturar. Eu te falo que a média do mercado, quando eu startei lá em 2021, uma média do mercado autônomo era de R$8 mil. O ano passado, que a gente teve a convenção, né, que assim, já evoluída, teve uma convenção entre todos os mercados, as empresas de tecnologia, a média nacional estava em torno de 15 mil. Hoje a nossa média é em torno de 40 mil. Eu sou quase 5 vezes, 4 vezes maior que a média. Por quê? A gente olha para dentro do ponto e vê tudo que pode ser feito. Então, assim, hoje eu tenho o maior mix de produto. As minhas lojas, elas são extremamente grandes, porque a gente entendeu que isso para o condomínio fazia sentido. A gente entendeu que, dependendo do condomínio, se ele é muito grande, ele tem muito idoso, ele tem muita gente fazendo home office, a gente saiu do modelo 100% autônomo e entrou para o modelo híbrido. Então, assim, eu sou a primeira empresa do Brasil de mercados autônomos que eu boto uma pessoa e eu faço delivery para o cara sair do play dele e levar até em casa. Então, assim, o cara está numa reunião de câmera fechada, ele precisa pedir alguma coisa, ele vai no WhatsApp, pede e recebe em casa, está ali, pagou pelo aplicativo, acabou. A senhorinha que não consegue carregar peso e ela mora 3 blocos para frente ou está chovendo, ela pede. Então, dependendo do porte do condomínio, a gente traz mais comodidade. Então, assim, essa é uma virada de você entender a demanda do seu consumidor, que aumentou 30% as minhas vendas, né? Nesses condomínios que a gente botou. Então, tem condomínio que eu saí de 100 mil para 130 mil. Então, assim, eu tenho um colaborador, mas eu tenho 30 mil a mais de faturamento. É importante entender isso. Então,
quando você fala em número de lojas, para o cara expandir, número de lojas não é tudo. Ele é muito importante. Ele é muito importante você ter corpo, porque você vai olhar para um outro momento. Você vai parar de olhar só para royalties, taxa de franquia, e tu vai para dentro de uma indústria, tu vai negociar o rebate com ele, você vai negociar parceria, você vai negociar patrocínios. Então, assim, o royalty, ele é o carro-chefe ali. Mas, assim, o grande dinheiro, ele está nas outras coisas quando você escala, como o próprio rebate. A indústria, ela injeta muito dinheiro quando ela te enxerga que você é relevante para ela. Eu acho que é muito relevante isso, esse pensamento do sucesso dos seus franqueados, né? Ele ter resultado. E realmente, vocês têm um resultado muito acima da média, né? Isso é muito relevante para o franqueador, porque quando a gente fala só sobre expansão, a gente está pensando que é só mais lojas, sendo que tem que cuidar da casa para que a casa ela atraia novos investidores, né? Então isso é muito, muito relevante mesmo. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Não? Então, show de bola. Daniel, obrigado. O que você gostaria de concluir para a gente, para deixar registrado aí? E quais são os próximos planos também, né? Da Pegou, para onde que vocês estão indo? Que eu acho que isso é relevante também. Então, galera, quero agradecer aí a presença de todo mundo. Para mim foi um grande prazer estar conversando aí com vocês, estar podendo contar um pouquinho da história, né? A gente vem agora, em março, fazendo o lançamento oficial da Hold, né? E uma coisa que a gente vai ter aí no Rio de Janeiro, a gente subiu agora, deslocou um prédio inteiro para poder montar um hub de network. Então, assim, todo mundo já está mega convidado aí, Danilão, a hora que quiser usar lá, a gente está para o auditório, justamente para a gente fazer essa troca de experiência, né? Uma coisa que eu sempre falei na vida, eu acho que é importante todo mundo ter, assim, eu não tenho problemas e eu não tenho concorrentes. Então, assim, meus concorrentes hoje, as empresas, eu me dou bem com eles, eu troco experiência com eles. A pessoa que ignora, fala, não, mas isso aqui é meu concorrente, eu não vou abrir estratégia. Cara, você ganha muito mais entendendo e juntando força do que você tentando dividir e esconder as coisas. E esse outro network, com segmentos diferentes, trocas diferentes, cara, você entender o que as pessoas estão fazendo. Cara, cada coisa que acontece no mercado hoje, para cada local que eu vou, e eu adoro escutar o que eles estão fazendo em outros segmentos que não tem nada a ver comigo. Eu falo assim, mas se eu mexer um pouquinho nessa estratégia aqui, isso explode no meu negócio. Então, acho que o maior recado que eu posso dar, assim, vamos escutar, né? O bom vendedor é o que escuta 90% do tempo e fala 10%. Então, quando a gente escuta, absorve, entende, o que sai da nossa boca, ele sai muito mais conclusivo, muito mais estruturado. Então, acho que isso é bem importante para a gente poder escalar e fomentar, né? Quanto mais passar o tempo, quanto mais dias, a gente fomentar mais esse clube de network aí. O Danilão faz, cara, um canal exclusivo lá do WhatsApp incrível, que é juntar forças, marcas, né, para que possa todo mundo crescer junto. É isso, eu acredito muito nesse poder de colaboração. Jurandir, pode perguntar aí para a gente finalizar. Fala, pessoal. Fala, Danilo. Fala, Daniel. Fala, Arthur. Obrigado aí, tá, Daniel, por estar compartilhando essas informações aí de muito valor. Estou começando a fazer a formatação há já algum tempo e agora, nesse início, é de bastante importância estar ouvindo isso, mais de um cara que nem você. Então, obrigado aí por estar compartilhando, primeira gratidão aí. E a pergunta é, o que você acha que foi mega ultra importante nas primeiras unidades, nas primeiras 2, 3 unidades, lidar com o franqueado, e o que você estruturou primeiro? Cara, eu vou te falar um negócio, assim, as minhas primeiras unidades, elas foram um caos, tá? Tinha menos conhecimento na época, eu estava lançando na pandemia, então eu tive que aprender muito. Mas o que eu acho que é mega importante é você não deixar de assumir o erro. Não é porque você é uma franqueadora e o cara tá um franqueado, ele está trazendo know-how e assim, você chegar e falar assim, errei, preciso da tua ajuda, vamos consertar junto isso aqui, porque vai acontecer nas primeiras lojas. Vão ter dores, assim, a gente lida com pessoas diferentes, cabeças diferentes, humores diferentes. Então, assim, o que o franqueado não quer
escutar, tipo, mas isso foi por culpa do outro. Não, cara, isso aqui teve um problema, é meu. Então, assim, a gente saber reconhecer um erro ali, principalmente lá pra gente no início, que foi bem complexo, a gente acelerou muita gente de perfis totalmente diferentes, e aí, inclusive, umas unidades a gente recomprou, porque o franqueado, a gente não conseguiu entregar ali o que ele tinha pedido, e não tem problema, a gente recomprou tudo que ele queria passar, sem prejuízo, sem ônus, mas o que foi muito importante pra gente foi escutar e baixar e falar assim, a gente está errado, e assim, claro, eu quero uma oportunidade de consertar, mas se não quiser assumir esse erro e trazer isso para dentro, e até as pessoas que saíram depois, elas viraram meus embaixadores, porque elas falaram assim, cara, não foi porque ele errou e que a gente não quer mais, que ele não cumpriu a palavra. Então, quando alguém me pergunta, tem alguém que saiu da sua rede? Tem, liga para ele ver. Então, assim, ele avaliza 100% hoje o que a gente está fazendo. Legal, legal. Esse é um dos meus medos também no início, como transferir esse know-how, como educar, várias cabeças diferentes. Então, falar que eu não tenho medo disso é mentira, tem como transferir, como educar esse franqueado. Então, tá em momentos como essa reunião aqui, faz a gente amadurecer principalmente a mentalidade. O Jurandir... Manual, documentação, Jurandir, documentação, manual, e assim, cara, telefone 24 horas, tá aqui todo o manual, tudo que faz o dia a dia, o processo, e qualquer hora, 2 da manhã, pode me ligar. Então, assim, isso vai transferir confiança para ele, entendeu? Até você, para cada imprevisto que tiver, você pegar, entender, solucionar e documentar isso também para não ter esse erro de novo. É isso aí. O Jurandir, ele é dono de uma fábrica de bolos, cara, ele tem um modelo de negócio bem interessante, está em processo aí de formatação e, cara, acredito muito no crescimento dele. Esse medo, ele é presente em todo mundo e eu, como franqueador, passei exatamente essa dificuldade. Os primeiros franqueados eram um caos, ainda mais que a gente estava aprendendo o que era franchise, enfim. Eu acho que as dificuldades elas vão vir para te fortalecer. Por isso que eu sempre falo, para mim, o principal de uma expansão, de um crescimento empresarial é o posicionamento de liderança. Porque franchise é liderança ativa. Não é aquela liderança de, eu sou o líder e beleza, me segue. Não, é um líder ativo, um líder próximo, principalmente se você for pequeno, é isso, cara, ligar meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, não, tá com problema não, vou até aí, a gente vai pegar junto Entendi, show. Legal. Não, falta esforço, com certeza não vai faltar, não. O medo é como transferir, como adequar com essas pessoas que estão vindo, mas com certeza falta esforço, vai ser. Eu tentar aprender bastante para tentar esse impacto aí. Eu sei que eu vou errar muito, mas diminuir. Escutando você, então, mais uma vez, obrigado aí por estar contribuindo bastante aí, Daniel. Show de bola, é isso, gente. Obrigado aí pela presença de todos. Eu acredito que explodiu a cabeça de muita gente. Eu acho que é muito valioso a gente conhecer pessoas que já chegaram onde a gente quer chegar. Eu aprendi franchise nesses momentos assim, de troca de ideia, e eu acredito, Daniel, que essa sua vontade de querer colaborar vai agregar muito aí para o seu crescimento. Vamos fazer um evento aí no seu novo escritório, que eu vi lá que tem um auditório legal. Vamos pensar em alguma coisa, porque eu sei que assim a gente vai crescendo junto. Vamos sim. Show de bola. Obrigado, Danielão. Valeu, gente. Em breve vou subir esse conteúdo lá no YouTube e eu coloco a transcrição lá no nosso grupo. Você que tiver alguma informação lá no nosso grupo para compartilhar, que pode agregar também, esse grupo é para ser aberto, é para pessoas trocarem informação e assim a gente vai crescendo. Valeu, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.